A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era, estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje, com certeza absoluta, vai ser um programa de muita luta. Bastante. Não vai ser fácil. Nós vamos tratar de uma modalidade aqui, que é uma modalidade espetacular, o Taekwondo. E nós estamos mais para sumô. Eu, Pedrinho, por aí. O nosso mestre aqui também não está muito empinado, enfim, mas enfim, estamos recebendo aqui o mestre Adonai, né, que ele é o responsável pela modalidade, principalmente em Lages e região, na região serrana, e vamos conversar um pouquinho. Eu acho que é uma matéria bem interessante para a gente até motivar, né, as crianças a fazer a modalidade. Pedrinho, tudo bem? Tudo em ordem, tudo tranquilo, né? Por enquanto, né? Até o mestre Adonai começar aqui a fazer alguns movimentos. Qual foi o barbeiro que tu fosse? Nosso Rogerião, né? Rogerião, né? Ali na descidinha da... Tua barba tá bonita. Tá bonita, né? Infelizmente hoje a Gillette não funcionou. Grande Adonai, bem-vindo à casa, na casa do céu. Adonai, nossa casa. Prazer em te receber aí. Vamos conversar um pouquinho sobre essa modalidade que você é um apaixonado, já faz há tantos anos, né? E saber um pouquinho como é que você hoje administra essa... Você me disse que tem 10 empregos, é isso? Mais ou menos. Estamos chegando perto disso. Prazer em te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, ter esse bate-papo bacana e falar um pouquinho do que é o Taekwondo, né, da história do Taekwondo aqui dentro do nosso município e também dentro da região, né? Conta um pouquinho da tua história aí, como é que você iniciou, né? Se apaixonou por essa modalidade que hoje você já está nela há tantos anos. Então, eu comecei o Taekwondo lá em 96, né? Então faz alguns dias que estamos na luta. Vai fazer 30 anos. Está fazendo, exatamente. 30 anos. Amigo. É um tempo, né? Já é aquela história, né? Não amolece na primeira. Exatamente. Uhum. Então aconteceu que na escola que eu estudava teve uma apresentação de Taekwondo, né? Eu lembro do meu professor na época, ele fazendo acrobacia, subia na parede. Nós tínhamos uma parede lá no pavilhão da escola, que o pé direito estava em torno de 4,5 metros. Ele veio correndo, deu 2 passos na parede e bateu com a mão em cima do teto. Aquilo para mim, eu criança, quando eu vi aquilo, eu quero fazer isso aí também, né? Por aí. Até porque eu mesmo nos esportes coletivos, Jesus do céu, nunca tive a habilidade necessária para conduzir uma bola. Aqui nós temos um campeão aqui. Futsal, né? Tô sabendo. Então aí acabou me surgindo essa oportunidade de fazer o Taekwondo e também decorrente de um problema de saúde, né? Eu precisava fazer uma atividade física. Sim. Na época eu cheguei a fazer natação, mas daí no nosso clima aqui de Lages, natação às vezes não é tão favorável, né? Mesmo que a gente esteja no ambiente aquecido e tudo mais, mas a troca de temperatura acaba que muitas vezes não sendo bom, né? Não é fácil. Então acabei me encontrando dentro do Taekwondo. Foi aí que a gente começou a dar os primeiros chutes. Pois a partir daí eu me lembro, só para a gente reportar um pouquinho a história, eu me lembro que quando eu estava na Fundação Municipal de Esportes, você já era o responsável por essa questão nessa modalidade, né? E isso já se vão mais de 20 anos, eu acho. Então, logo em seguida, você já começou a coordenar essa modalidade aqui na região? Então, a gente está falando de Taekwondo, a gente está falando de alguns viés de Taekwondo. O Taekwondo hoje ele é dividido, né, em algumas vertentes do Taekwondo. No Taekwondo, quando eu comecei, ele não tinha um viés tão competitivo, né? Ele era muito... É uma modalidade nova, não? Como? O Taekwondo é uma modalidade nova? Então, o Taekwondo foi criado efetivamente em 55. Né? Ele acaba não sendo uma arte marcial tão antiga, porém faz 70 anos agora. A unificação ocorreu em 55, mas ela já vem de antes, né? Sim. Vem lá na Coreia, na época, ele era dividido em clãs, né? Em grupos, daí foi feita uma unificação, né?
Mas voltando à minha história ali, eu comecei a dar aula no ano de 2002, minto. Em 2002 eu comecei a dar aula, aonde eu permaneci mais uns 2 anos no taekwondo antigo, e eu sempre tive o sonho da Olimpíada, sempre tive, né, de querer chegar numa Olimpíada. E eu entendi que naquele momento o caminho para eu chegar numa Olimpíada através do taekwondo tem que ser a modalidade olímpica. Tem que ser a versão olímpica, exatamente. Foi onde eu migrei, né? Daí nesse processo de migração, né, onde eu comecei a atuar com o taekwondo efetivamente mais forte aqui na nossa região. Você é mestre quinto dan, né? Isso mesmo. O que significa chegar nesse quinto dan? Então, assim, nível? A gente começa no taekwondo, todo praticante de arte marcial, no contexto geral, ele começa na faixa branca. A faixa branca é a falta do conhecimento. E o destino é a faixa preta. Porém, nesse caminho, nós temos algumas faixas, né, que são os níveis. Começa na branca e vai até a preta. Para um atleta chegar no nível de faixa preta hoje, ele vai demorar mais ou menos de 4 a 5 anos de prática. E após isso, a gente tem os níveis de faixa preta de dan, né, que são os risquinhos, muitas vezes na faixa. Que no caso do taekwondo vai do primeiro ao 9º, tá? Então vamos supor que o atleta começa lá com 8 anos, que foi quando eu comecei, para chegar no 9º dan, né, se eu não parar, se eu fizesse todo o processo no tempo correto, eu estaria chegando no 9º dan por volta dos 60 anos de idade. Então é um processo bem longo, né? É uma vida. Exatamente. É uma vida dedicada ao esporte e ao conhecimento, ao treino. A questão das faixas tem muita similaridade com a questão do judô também, né? Porque também é esse estágio, né? Da branca você vai até a preta. Hoje parece que nos dois já criaram até outras faixas, coral e não sei mais o que, né? Sim. No jiu-jitsu tem muita questão da faixa coral, que hoje a faixa coral no jiu-jitsu é o maior nível do jiu-jitsu, né? Mas todas as artes marciais, principalmente as orientais, tem esse viés da faixa, né? Que a faixa nada mais nada menos que é uma forma visual de entender quem é o mais novo para o mais velho. Tá, e nessa vinda para cá, já optou pelo esporte olímpico, a modalidade olímpica, e como é que tu chegou na tua academia? Academia? Chama academia, isso, né? A Evolution, tua empresa, né? Então, na palavra, no coreano, o nome da academia se chama Dojan. Dojan, porque no Japão é dojo, né? No coreano a palavra se transforma em Dojan. Então o nosso Dojan, eu sempre tive essa viés de empreender, né? De entender que o caminho através do empreendedorismo é bacana, né? Então lá em 2005 eu abri meu primeiro centro de treinamento, que foi aqui na Avenida Cará, né? E permaneci ali por bastante tempo com o centro. Na verdade, chegou a ter uma época dentro do estado de Santa Catarina que eu tinha o maior tatame de Santa Catarina, né? Em espaço por metro quadrado. Então teve um momento bem bacana do nosso taekwondo aqui em Lages. E hoje a gurizada vai para lá? Desde que idade começa? Então, como é que funciona? O taekwondo é a modalidade hoje mais indicada para criança, tá? Porque ele trabalha assim toda a parte física e intelectual da criança, o taekwondo trabalha, né? Hoje a gente, lá no nosso espaço, nós atendemos crianças a partir dos 4 anos de idade. 4 anos? Exatamente. Hoje funciona onde? Hoje ali próximo à Praça Joca Neves, né? Sentido quem vai pro bairro Petrópolis, né? Então a partir de 4 anos. Daí o pessoal me pergunta, tá, e qual a idade máxima? Não existe idade máxima. O que precisa é ter vontade de treinar. Até certo tempo atrás nós tínhamos público lá com 50, 53, 55 anos treinando. Então o taekwondo ele abrange muito. E ela inicia com 4 anos. Com 4 anos. 4 anos. Você me diga o seguinte, e nessa tua modalidade que você desenvolve, assim, você hoje tem uma frequência grande de atletas lá na tua academia? Então, hoje vamos falar assim, dentro de Lages, né? Sim. Hoje a gente está aproximadamente perto de 250, 270 alunos ao todo, né? É bastante gente. Bastante gente. Mas ele não tem só academia, não. Você também tem você atua na Federação Catarinense. Sim, né? sim. Atuei na Federação Catarinense por 8 anos, né? 8 anos como gestor, né, de eventos da federação, e agora recentemente também fui convidado novamente a assumir esse cargo
dentro da federação, né? Então hoje, fora toda a parte de dar aula, de gerenciar todo esse ecossistema que a gente tem aqui, tem a federação também. Está em Floripa? Em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Exatamente. Inclusive fez eventos, teve 2 eventos aqui, né? Tivemos 2 eventos, vamos dizer assim, de nível estadual, né? Mas que abrangeu uma grande abrangência. Tu em setembro vai ser chefe da delegação Serrano para a Copa Santa Catarina, é isso? O que é esse evento? Então, dentro do estado... Mês que vem, né? Mês que vem. Exatamente. Vamos retroceder um pouquinho para entender, claro. Entender o mecanismo. Antigamente, no taekwondo mais antigo, o atleta que disputava competições era aquele atleta que podia bancar o processo. Perfeito. A parte financeira, né? Que, na verdade, até hoje é algo complicado para a vida de um atleta. Só que dentro do taekwondo olímpico, não é mais somente o dinheiro que envolve, que faz o atleta ir. Sim. Ele tem que ser bom também, né? O que eu quero dizer com isso? Que dentro do nosso estado nós temos competições seletivas. Sim. No primeiro semestre nós tivemos a primeira etapa e a segunda etapa do campeonato estadual, que dá vaga para o Campeonato Brasileiro, que foi agora em agosto. A Copa Santa Catarina dá vaga para a Copa do Brasil, certo? Essas competições, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, dá vaga para o Grande Slam. O Grande Slam é onde forma a seleção brasileira. Então o atleta passa por todo esse processo seletivo para tentar chegar lá na vaga da seleção brasileira. Torneirão. Exatamente. Então, quando chega no Grande Slam, é só top. É só os melhores que estão lá. E onde é que vai ser feita essa Copa Santa Catarina? A Copa Santa Catarina vai ser feita em São João Batista, agora no final de semana do feriado de 7 de setembro. Então vão ser 4 dias de competição. Ano passado a gente reuniu 1.080 atletas. E esse ano a expectativa é para chegar a 1.300. É um número bem considerável. É gente, amigo. Em São João Batista, mas qual é a estrutura que tem em São João Batista para segurar um evento desse tamanho? Então, quantos dias são? 4 dias de evento. 4 dias? Nossa. 4 dias de evento. Então, São João Batista tem um centro multiuso lá, né? Uma arena, acho que muito parecido com o nosso Parque Conta Dinheiro, que vai comportar o evento. Daí ficam todos hospedados lá? Todos hospedados lá. E deve usar a rede de escolas também, né? Isso, boa parte das delegações... Muita gente, né? 1.300 pessoas, tá louco? Boa parte das delegações vão para alojamento, mas também a parte hoteleira também... A cidade como um todo vai respirar o evento, né? E a região também, tem Tijucas, tudo ali, né? Tudo junto, né? Eu acho que Nova Trento, 10 km do lado. E Bruxo também não é muito longe, né? Exatamente. Bruxo que está por dentro é bem perto, né? E de lá, qual é a nossa delegação? Está indo com quantos atletas? Então, nós estamos indo com 18 atletas para lá, né? É um número considerável, mas agora se eu juntar todos os núcleos, a gente está indo com mais de 50 atletas para a competição. A gente vai para brigar por título geral. E daqui tem algum lajano que tem condição de chegar? Consegue credenciar alguém para ir para o Grande Slam? Grande Slam, né? A gente está com uma equipe de rendimento, né? Ela vem se destacando nos últimos 3 anos, bem bacana assim, o processo. Eu acredito sinceramente que a gente vai estar brigando pelas cabeças. Para vocês entenderem, né? Agora a gente acabou de ter os joguinhos abertos, né? Sim. O taekwondo foi uma das modalidades que mais trouxe medalha para o município, sim. Veja. Por exemplo, se não me falha a memória, a natação foi a que mais trouxe medalha, o taekwondo e o xadrez. E quem é que divulgou isso? Estamos divulgando, Giga. Estamos divulgando. Esse é o momento. Mas esse tipo de preocupação é que eu tenho, sabe, dona, assim, não fazendo comparativo nenhum, porque cada administração é uma administração. Você, se não dá visibilidade, você parece que as coisas não estão acontecendo. E assim, você não pode só focar num segmento. E o segmento do esporte ele é fundamental para a formação do ser humano, né? Em todas as modalidades, você fazendo esporte, então, e é uma coisa que não é cara, comparado a outras situações. Sim. Né? É bem barata, você forma cidadão, enfim, você dá uma outra perspectiva de vida para as pessoas, e você, num momento desse, você tem que enaltecer o que efetivamente está acontecendo.
né? Você como empresa é uma coisa, agora você representando o município é uma coisa totalmente diferente. Que precisa, né? Daí você ouve falar, eu me lembro assim, eu só estou fazendo um parâmetro, porque nós tivemos uma época que o nosso xadrez era muito forte. Sim. Mas por quê? Porque as coisas apareciam e o Marcos fazia isso. O Marcos, exatamente. Ele tinha ansiedade de fazer esse tipo de divulgação. Mas a prefeitura tem tantas pessoas aí, por que não direciona numa competição dessa para alguém ir junto, né? Mas veja como o Marcos fez no xadrez, o Adonai hoje está fazendo no taekwondo, né? Pois é, e hoje, como é que está esse apoio hoje, assim? Já teve melhor, tá bom, pode melhorar? Então, vou te falar, vou ser bem franco com vocês. Eu tenho 3 parâmetros para entender isso, né? Teve uma época aqui que o Kowalski era nosso superintendente, vou falar para vocês que foi uma época bem bacana para o taekwondo. Eu sempre falo, se dava, se não dava também não dava, porque não podia ser, eu entendo que não pode ser meias palavras. Sim. Teve um período da gestão que tinha muitas meias palavras, né? Vamos ver. Na época do Kowalski, realmente isso não aconteceu. Donai, dá certo. Não precisava me preocupar. Donai, não dá certo, lá vai embora. Porque tu vê, né? Veja, eu vou falar, tá indo com 50 representantes locais, né? E agora, a gestão que está lá, que é o Tyrone, que é um cara excepcional, eu vou falar para vocês que a Fundação Esporte, por ele, tem me surpreendido bastante, né? Hoje a gente tem um convênio através do Clube Cacetiro, né? Então, esse ano, desde que ele entrou na fundação, eu realmente não posso reclamar, né? A gente está tendo apoio, né? E também está nessa mesma pegada que tinha o Kowalski. Adonai, dá para fazer. Boa, beleza. Adonai, esse não dá. Não vai dar. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa disso, ser sério nesse sentido, né? Exato. Porque não dá de um jeito, tem que ficar em banho-maria. O grande problema, Adonai, é que por vezes as pessoas entendem de fazer politicagem, né? E você tem que partir para as políticas públicas, né? Isso é que sempre foi o meu grande sonho, né? E quando tiver fôlego, tiver oxigênio, vou brigar por isso. A politicagem, ela só denigre, né? A imagem, o encaminhamento das coisas. Você tem que, não tenha dúvida nenhuma que você tem que ter políticas públicas independente de sigla partidária, né? Independente de sigla partidária, porque assim, se nós temos uma política pública implantada tanto na saúde, na educação, no esporte, enfim, você sabe que nós temos uma porta para sair. Não te dá o direito de você estar dentro de uma situação e abrir uma porta onde você quiser. Perfeito. Né? Então, assim, a gente conversa sobre isso sempre. Tem variantes para você chegar naquele objetivo. Então, isso é que, assim, as coisas vão se perdendo ao longo do tempo, porque as pessoas entendem que eu sou o dono. Eu não sou o dono do nada, o dono é a população. A gente conversa sobre isso sempre, né? As políticas públicas se perdem no carimbo pessoal, né? Agora eu estou lá, então eu vou fazer do meu jeito, né? E o que é bom, o que está acontecendo muitas vezes é que nem eles fecham uma porta para abrir a minha porta que tenha o meu título, o meu carimbo, né? Essa falta de continuidade no que é bom, que a gente esbarra sempre na política. E esse é um ponto que eu vejo que o nosso superintendente hoje da Fundação Esporte, o Tyrone, ele bate muito nessa tecla da política pública. Pro dia que ele sair ele sempre fala, eu não vou ser superintendente com essa vida. Né? Mas quem assumir, dê continuidade ao processo. Que mantém o que é bom, né? Que mantém o que é bom. Sei lá, o político está tão desacreditado, né, que a gente vê situações aí que os caras querem fazer média com todo mundo e não fazem média com ninguém, né? Quem paga somos nós, né? É bem isso. Acaba esbarrando sempre nessa questão. Taekwondo. Todo mundo vê como uma luta, né? Isso. Mas não é só luta, né? Ele tem alguns princípios, né? E essa modalidade ela pode agregar na vida das pessoas. O Taekwondo, ele é baseado em 5 princípios. Certo? A parte filosófica do Taekwondo. 5 princípios são 5 palavras que regem o Taekwondo, que é cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. O fundador do Taekwondo, quando fundou o Taekwondo, falou que se a pessoa utilizasse essas 5 palavras no seu dia a dia, ela seria uma pessoa feliz. E, acredito eu com toda a razão, né? Sim, são princípios bem fundamentais. Então, o Taekwondo tem uma parte filosófica muito bacana, a parte marcial dele, né? Que é onde é a parte de regras, da hierarquia, né? Para criança, eu sempre vou muito nesse universo.
a parte que o taekwondo traz disciplina para as crianças, né? Tira da frente da tela. Luta. Isso é uma luta. Né? Então o taekwondo realmente não é só uma luta e é uma defesa pessoal também. Sim, né? sim. Tem muito ainda preconceito, onde as pessoas falam, não vou levar meu filho é muito arteiro, muito tem muita energia, não vou levar para luta que ele vai brigar. E isso é totalmente o oposto. Pois é, claro, que dá uma disciplina. Exatamente. Quem treina taekwondo, ou na grande maioria das artes marciais, não tem esse viés de violência, né? Então acho que isso é uma... Até porque você deve ter muitas pessoas lá que só fazem o esporte por fazer o esporte, sem ser o de rendimento, né? Exatamente. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalinho agora e na volta do intervalo nós vamos passar aquele videozinho que você teve alguns encontros aí, aqui em Lages, e daí você reporta um pouquinho sobre eles pra gente, tá bom? Fechou. Nós retornamos o seguinte, hoje nós estamos recebendo aqui o mestre Adonai Correia Silveira. Nossa, bem... um sobrenome assim bem nativo. Bem serrano. Bem serrano. E a gente retorna em seguida. Olá, tudo bem? Me chamo Mestre Adonai, sou técnico aqui do Clube Cacetiro da modalidade de Taekwondo. Estamos nesse final de semana aqui recebendo aqui no clube o projeto Radar da Federação Catarinense de Taekwondo. Esse projeto ele visa preparar os atletas para a próxima Olimpíada. Estamos aqui em Lages com 16 atletas, usufruindo da estrutura do Clube Cacetiro, onde é um dos poucos do estado que tem a tecnologia para avaliação física dos atletas. E nesse fim de semana, a Federação Catarinense mandou uma equipe de peso aqui para o Clube Cacetiro. O nosso fisioterapeuta da Federação Catarinense de Taekwondo, a preparadora física do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e também no nosso time, o Cláudio aqui do Clube Cacetiro, nosso diretor de esportes aqui do clube, onde ele está fazendo a avaliação física com uma tecnologia de ponta. E junto com o nosso time de peso, o técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo, que veio diretamente do Uzbequistão, do Campeonato Mundial. Olá, sou o Vandeir Fugaza, faixa preta sexto dan, sou o diretor técnico da Federação Catarinense de Taekwondo e atualmente o técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo. Hoje estamos aqui em Lages, no nosso Clube Cacetiro, dando aí o nosso primeiro passo com o nosso programa Radar SC, é um programa super bacana. O Clube Cacetiro ofereceu uma estrutura muito top, no qual a gente, a hora que foi oferecida, a gente, vamos casar a ideia, vamos realizar esse projeto, um projeto inovador no estado, é um projeto que vai fazer diferença na vida desses atletas, são atletas juvenil de base aí, que é um trabalho de base para realmente lá no futuro a gente conseguir agregar aí, lá para o nosso taekwondo adulto, um trabalho mais profissional com a galerinha. É um programa que vai dar certo, já deu certo e está acontecendo aqui na cidade de Lages. Sou a Mari Chibachi, preparadora física do Comitê Olímpico Brasileiro e também da Confederação Brasileira de Taekwondo. Eu estou aqui hoje para fazer as avaliações desses atletas que participam do programa Radar da Federação Catarinense. Então, o que a gente quer aqui é interpretar os dados físicos desses atletas e entender qual é o processo de maturação, quão eles precisam de desenvolvimento físico nessa faixa etária que é tão importante para desenvolver os futuros campeões que a gente vai conseguir aí para o nosso Brasil. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial a todos os atletas, os técnicos que compraram essa ideia junto com a Federação Catarinense de Taekwondo, e em especial o Clube Cacetiro, por ter disponibilizado essa grande estrutura para esse grande evento. Bom, gente, estamos retornando aqui depois dessa passagem desses vídeos aí, dos eventos que foram realizados aqui em Lages, e o Adonai vai falar um pouquinho para a gente o que efetivamente aconteceu com esses eventos. Então, Lages foi sede de 2 eventos aqui dentro do nosso município, que foi o credenciamento técnico anual, que foi no início do ano, onde nós reunimos aproximadamente 300 técnicos de Santa Catarina, né? Esse evento ele tem característica de reciclagem e formação dos técnicos, da parte científica, né? Não só da parte da modalidade em si, mas também um aspecto científico. Onde veio palestrantes de fora de Santa Catarina, né? Nós tivemos a palestra da Mayra, que ela é a preparadora física do COB, e o técnico da Seleção Brasileira também esteve aqui em Lages. E na sequência, nós tivemos o evento lá no Clube Cacetiro, que foi o programa Radar. O programa Radar é um programa da Federação Catarinense de Taekwondo, onde foi selecionado 16 atletas com potencial olímpico. O que quer dizer isso? Que a Federação Catarinense vai aportar dinheiro, vai patrocinar esses atletas para competir a nível internacional, para que esses atletas consigam pontuação
no ranking mundial para se classificar para a Olimpíada. Então, foi um evento assim, isso a nível de Brasil é inédito. Não existe, não teve nada no Brasil comparado a isso que a federação fez. E tivemos aqui. Esteve aqui em Lages. Os melhores 16 atletas de Santa Catarina. E quando a gente fala 16 atletas, parece pouco. Mas esses 16 atletas já estão vem de outras etapas, disputando campeonatos internacionais. Tivemos atleta que está no número 10 do ranking, né, que já estão com bagagem internacional. E a federação vai fazer esse aporte, né, que é algo inédito, né, para que realmente eles consigam deslanchar e levar o nome, né, do nosso estado aí, do Brasil, para de repente uns Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Exatamente. Como o judô, né, começou dessa forma também, teve uma luta e tal, e hoje nós temos assim, uma das principais modalidades que trazem muitas medalhas, né? Inclusive muitas medalhas, né? Hoje nesse segmento aí tem o judô, jiu-jitsu, né? O taekwondo e qual é o outro? Isso a nível olímpico? Não, a nível aí de modalidade oriental. Então, hoje vamos falar assim dentro do escopo da FEISPORT, né? Que é algo que interessa bastante pra gente. É o taekwondo, o karatê, o judô e o jiu-jitsu, né? Tem outra modalidade que está tentando entrar, mas ainda o que realmente acontece são essas 4 modalidades. E hoje já tem uma representatividade na organização, né? Exatamente. É que para entrar, por exemplo, dentro da FEISPORT, dentro do sistema FEISPORT, exige vários critérios, né? Então não é um processo tão simples, até tanto que o taekwondo também demorou muito tempo para chegar. Ser reconhecido, né, como exatamente. Esporte. Porque a gente precisa ter um número X de municípios participando, precisamos ter um número X de mulheres e homens, né? Não pode ser uma modalidade só exclusiva para homem ou só para mulher. Né, tem que ter uma equipe exatamente. Uma série de pré-requisitos, né, porque você tem que preencher para a modalidade ser aprovada pelo Conselho Estadual. E daí a gente começou no primeiro ano com modalidade de apresentação e mais 2 anos com modalidade de teste. Daí só para lá no 4º ano ser efetivado. Que ano começou isso? 2008. É recente também, né? Tudo muito novo. Tudo muito novo. Eu quando estava lá já tinha, então. Sim. Em 2014 tinha. 2008 foi o JASC lá em Rio do Cedro, onde deu a enchente, o negócio foi bem pegado lá. Bem complicado. A gente teve que sair do município naquela época meio a toque assim, de emergência, porque subiu muito rápido o rio. Vocês seguem uma linha da federação, né? E qual é o grande propósito desse encaminhamento da modalidade? É só dar visibilidade, é ser mais de rendimento? Qual é a proposta da federação? Então, a federação ela trabalha com 2 linhas, né? A base, porque sem a base não existe o rendimento. Não chega em lugar nenhum. Não chega, exatamente. Mas hoje a nossa federação ela tem um viés muito da parte do alto rendimento. Alto rendimento. Exatamente. Busca do atleta. Para vocês terem ideia, esse ano nós fomos novamente campeão brasileiro por equipe. Santa Catarina? Santa Catarina. E é o 3º ano já que a gente vem sendo o número 1 a nível de Brasil. Então a federação realmente tem trabalhado muito forte para dar o suporte para o rendimento. Mas também a federação não deixa a base fora do processo, porque sabe que se não tiver a base, o processo não acontece. Não teremos campeões se não tiver as crianças começando. E você tem nessa faixa etária, dentro do teu espaço lá, você tem bastante criança fazendo, mais menino, mais menina? Então, a gente tem uma demanda de crianças muito grande. Hoje, nosso maior público é o público infantil. Certo. Né? Até uma característica da nossa modalidade, que é muito difícil a gente absorver um adulto, né? Uma pessoa lá de 30, 40 anos que queira começar a fazer atividade. A não ser que já tenha vendo um histórico. Exatamente. Normalmente, os nossos adultos são aqueles que começaram quando novos. Né? Sim. Essa é uma característica que retomariam. Exatamente. Ou que continua. Por exemplo, eu tenho um aluno que começou comigo com 6 anos de idade. Hoje ele é dentista, inclusive aqui do município. É um árbitro nacional. Né? Hoje ele está com 27 anos e está dentro da modalidade até agora. Importante. Então, realmente, o nosso público infantil é a nossa maior demanda. E entre meninos e meninas, a gente tem um equilíbrio muito grande. Em alguns momentos, tem mais menina do que menino. Que bom. É uma característica bem bacana. E em Lages,
taekwondo você, tem mais algumas outras academias aqui, ou você está sendo Então, o taekwondo olímpico, como a gente fala, o taekwondo oficial é somente na minha responsabilidade. Nós temos algumas outras pernas do taekwondo. Sim, sim. Né? Mas hoje falando de taekwondo a nível... olímpico, aquele que forma a base que a federação exige para... o que está dentro do corpo lá da FEISPORT. Você é o único na região. Exatamente. Por isso justifica-se tantos alunos também, né? Então, 200 e poucos alunos aí. É bastante gente. Bastante gente. Você tem, para eles, os instrutores têm que ser todos mestres? Não, ele precisa... Quando que você chega ao estágio de mestre? De mestre é a partir do 4º dan de taekwondo. Tá? Do 1º ao 3º, ele é só considerado professor. Né? No nível normal. Nível normal. Então, a partir do 4º dan, a gente se torna mestre de taekwondo. Isso a gente está falando de alguns anos de prática. Né? E essa avaliação dessa graduação de mestre, ele é feito anualmente? Como é que funciona isso da existe da federação? Tanto dos faixas preta, qualquer um dos níveis de faixa preta, existe um processo de carência, né? Então, quando eu chego lá na faixa preta 1º dan, eu tenho que ficar X tempo na faixa preta para prestar o exame. E quando a gente fala de prestar o exame, a gente está falando de uma banca, normalmente 10 mestres, com graduação alta, onde você vai ser avaliado, né? Avaliado na prova teórica, né, sobre o conhecimento. Tem escrito tudo? Sim. Porque a gente entende que não é só chutar e dar soco, o cara tem que saber da onde veio, o que é e todo esse processo, né? Importante. Então, tem a banca e a banca faz uma avaliação. Né? Se você atingir o nível mínimo, foi aprovado. Caso contrário, volta para casa, treina e no ano seguinte você faz de novo. As são todas feitas de Aragua do Sul? Não, agora ela é feita itinerante, porque o ano passado a federação formou quase 300 faixas pretas, isso a nível de estado. Então é um número bem considerável. Né? Então teve banca na região oeste, na região norte, então foi distribuído, né? Porque imagina fazer um evento com 300 pessoas, né? Então ele foi dividido. Este ano a federação está com uma sugestão de fazer um evento único, né? Só que de mais dias. Né? Normalmente é feito no fim de semana, né? Ou no sábado ou no domingo. Esse ano eles querem fazer um fim de semana, mas de sexta a domingo. Né? Um processo diferente um pouco. E nessas avaliações é aberto ao público, então as pessoas podem ir lá prestigiar, conhecer, então que é importante, né, que se leve isso para a comunidade. Muita gente não sabe, pensa que, como eu perguntei, né, é só luta. Não é só luta, não, tem uma disciplina, tem uma história por trás disso. Então, é isso mesmo. Qual é o teu sonho? Então, agora para ser atleta olímpico não dá mais. Já sumou. Não. Aqui nós estamos treinando para sumô. Só se tu migrar para outra. Então, hoje assim, a gente vem quando eu sempre acredito e falo para os meus atletas, a gente sempre tem que ter um objetivo, treinar por treinar. Se não tiver um propósito, não sai. O cara até vai, mas daqui a pouco em algum momento ele manca e não vem mais, né? Sim. Quando eu comecei a treinar taekwondo, eu queria ser faixa preta 3º dan, porque meu professor na época era faixa preta 3º dan, ele era uma máquina assim de luta. Não, legal, quero chegar no nível do meu professor. Depois disso, né, eu quero me tornar mestre, né, e agora também, exatamente, daí o próximo nível, agora eu quero me tornar 6º dan, quando for possível, né, mas hoje, falando de sonho, realmente é chegar a nível de técnico nacional, no caso técnico da seleção brasileira, né? Lógico, é um processo que não é tão simples, né? Porque fora a capacidade técnica, nós temos também a quantidade de atletas que a gente tem que pôr dentro do sistema, né? Então eu tenho que classificar o atleta, fazer todo aquele trabalho da base. Isso tem que ser a referência para você. Exatamente, para ele chegar lá no Grand Slam. Cheguei lá no Grand Slam, classifiquei um atleta para a seleção, é uma coisa. Agora eu classifico 4, 5, opa, esse técnico tem algum diferencial, né? Você vale quanto pesa. Como? Você vale quanto pesa. Basicamente é isso. À medida que você vai, isso mesmo. Vai agregando mais pessoas, você começa a ter um valor diferenciado. Tem muita política não, tá? Como tudo deve ter, né? Tem, mas eu vou falar, por exemplo, dentro do Estado, hoje o Estado está muito unificado. É algo que dentro do Estado há muito tempo a gente não via. Né? Então, dentro do Estado está muito bacana. E a nível nacional também tem esse processo, né? Mas, enfim, faz parte do jogo, né?
Pedrinho. Faz parte de tudo, né, amigo? De tudo. E assim, a nível de projeto em Lages, o que tu quer agora passar para esse nosso povo aí? Então, dentro do projeto de Lages, a gente tem como essa parceria junto com esse convênio junto com a Fundação de Esporte, o Clube Cacetira, onde a gente tem algumas bolsas disponibilizadas para a comunidade, né? Hoje elas já estão todas supridas, mas existe essa possibilidade, né? Mas a gente também fora, aqui em Lages, com convênio, a gente tem um projeto fora de Lages, né? Sim. A gente atua também em Rio Rufino. A gente tem um número bem expressivo em Rio Rufino, né? São José do Cerrito também, a gente tem um número bem bacana de atletas. Também. E Correia Pinto também. São 3 polos na região, 4 com Lages. Empreendedor de primeira linha, né? Hoje atuando em todas as turmas, a gente está em 7 lugares diferentes. Nossa, que beleza. Pedrinho. Mestre Donai, te agradeço muito, né, a tua visita e foi esclarecedora. Conhecemos um pouco desse taekwondo, Isso aí. que não é só uma luta não, né? Maravilhoso, maravilhoso, parabéns pelo trabalho e sinta-se à vontade aqui para dizer o que tu acha que tem que dizer para esse povo participar mais. Dá o teu endereço lá. E dá o teu endereço, principalmente, e não só lá, tá no Cacetiro, tá no... Tem no Coque lá, no Coque, no SESI, no Caça e na academia. Dá para encontrar aí, ó. Viu? Então, primeiro de tudo agradecer a vocês, né, por essa oportunidade, esse momento bacana que a gente está trocando essas informações, né? Quando quiser de novo estou à disposição. E o nosso endereço hoje ali, acho que de repente é mais fácil através do nosso Instagram, né? Sim. Procura lá no Instagram @Mestre Adonai e me chama lá que a gente passa todas as informações. O nosso centro de treinamento, né? A nossa associação hoje, ela fica ali próxima à Praça Joca Neves, na rua Castro Alves 184, né? Tem um pet shop ali, tem um pet shop exatamente do lado do pet shop, quase na frente do material de construção que tem ali também. Perfeito, amigo Donai. Obrigado pela tua presença. Mais uma vez. Eu acho que é de fundamental importância a gente divulgar as coisas boas que acontecem na nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, a modalidade que você hoje administra é uma modalidade que, pelo tempo já que eu te conheci lá atrás, o crescimento é muito grande e é óbvio que, né, que a gente está tratando de um esporte extremamente sério e que, com certeza absoluta, se não formar grandes atletas, pelo menos formar grandes cidadãos. É isso aí. É verdade. Viu? Obrigado, amigo. Que bonito, hein? Bonito, viu, né? Decorou bem o texto hoje, né? Hoje não vai ter abraço e beijo? Nada. Nada? Muito comportado, porque tu viu lá atrás, né? Tu viu? Hoje tá vem complicado. vestido de preto. Não, eu também vou me segurar. Não, pare. Não. Gente, um abraço e até a próxima semana que vem. Obrigado, Nai. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mediunidade Sem Tabu, essa série exclusiva do Portal Mundo Maior, portalmundomaior.com.br. Eu, Ricardo Guelf, do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aqui recebendo convidados especiais para a gente mergulhar juntos nesse universo da mediunidade. Como você já pode ter acompanhado em alguns episódios, eu tenho aqui a companhia de Celina Sobral, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho e no episódio de hoje, Walter Farid Júlio. Seja muito bem-vindo, Farid. Oi, um prazer imenso estar aqui com vocês, com você, Ricardo Guelf. Uma alegria muito grande, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar da Mediunidade Sem Tabu
Alegria muito grande. Obrigado, Farid. Farid, que é comunicador, que é expositor e também dirigente espírita, está aqui acompanhando a gente para a gente mergulhar juntos nesse universo da mediunidade, né, Farid? E hoje sobre um tema muito importante, que é a psicografia, um tema importante e de muita curiosidade das pessoas. Então, para a gente começar aí esse tema, começar a entender um pouco desse caminho para a discussão de hoje, a gente vai assistir um trechinho do filme, né, do trailer Chico Xavier, para a gente conseguir acompanhar. Legal. Espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude, um fenômeno da humanidade. E ele, que foi tão importante, né, para a doutrina, tão conhecido, representa bastante disso. Farid, eu queria que você falasse o que é a psicografia, o que é a mediunidade de psicografia. Muito bem. Dentre as muitas mediunidades, a mediunidade de psicografia, ela está contida no Livro dos Médiuns, no capítulo 13º, e é uma capacidade que o espírito tem de passar uma mensagem através do médium. Uma mensagem escrita em que o médium vai receber. Esta mensagem pode ser um chamado médium consciente, que ele vai receber aquela mensagem tendo consciência de que está recebendo. Aquele médium subconsciente, em que ele pode ter parte recebendo daquele espírito que está passando essa mensagem, ou mesmo ele ter o controle daquilo. Ou também o médium inconsciente. Essa psicografia inconsciente é muito interessante, que o médium escreve e ele nem sempre está sabendo o que está escrevendo. É muito interessante. É uma mediunidade maravilhosa e é bastante praticada em todo o Brasil e em todo o planeta Terra. Farid, qual o propósito dessa comunicação? Olha, o propósito dessa comunicação é muito interessante. Muitas vezes a psicografia ela pode estar acalentando, aliviando dores de familiares daqueles desencarnados. E é muito comum as pessoas que têm um ente querido que desencarna buscar a psicografia, porque é uma maneira que ela tem de estar recebendo algum comunicado. E é interessante que as pessoas vão atrás, e a maioria das pessoas que vão atrás da psicografia nem são espíritas. É muito interessante. Você vai numa sessão de psicografia, existe inúmeras pessoas buscando uma psicografia e nunca havia adentrado um centro espírita. É muito interessante isso. Isso pode ser, assim, de certa forma, bastante fortalecedora, ou também existe algumas situações que a pessoa usa a psicografia mais para folclore, né? Infelizmente, às vezes acontece. A gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais esse tema, né? Você falou dessas pessoas que vão buscar esse acalento, é uma mensagem de um ente querido que partiu. Farid, a letra dessa carta, né, dessa escrita, ela é a letra do médium ou ela pode ter semelhanças aí com a letra desse ente querido desencarnado? Olha, aí depende muito do tipo de médium. Porque se for um médium inconsciente, um médium mecânico, ele pode escrever até em outras línguas. Em outras línguas ele pode escrever. Ele pode receber uma mensagem que não tem nada a ver. Escrever de maneira completamente diferente. Então, se for um médium consciente, ele vai escrever com a letra dele. Ou se um semi-consciente, ele vai escrever com a letra dele, podendo ter algumas interferências. Mas o médium inconsciente, que talvez muitas vezes as pessoas falam, o médium mecânico, ele escreve ali, ele está até de olho fechado e a mão está correndo escrevendo. Entendeu? Existe a possibilidade, como nós vimos no trailer, o Chico Xavier, ele tinha a possibilidade de ser o quê? Ao mesmo tempo consciente, inconsciente, semiconsciente e mecânico. Tal a mediunidade ostensiva que ele sempre apresentou. É interessante, né? Porque a gente pega, né, esse exemplo de Chico, mas Exato, talvez o dia a dia é diferente, né? Como é para um médium que está ali desenvolvendo, a gente já falou um pouquinho em outros episódios, né, sobre o desenvolvimento da mediunidade, esse trabalho, como é para esse médium que está desenvolvendo administrar ali o pensamento do espírito, do seu pensamento e a escrita que está surgindo, né? Olha, é muito importante com relação a isso, um médium que ele está, vamos dizer assim, ele está numa experimentação, está num nível de principiante,
é muito importante que ele tenha, primeiramente, ele esteja sempre embasado nos estudos. Porque a mediunidade, dentro de Kardec, do livro dos médios, que lá no item 159 fala assim, todos nós somos médios. Um com a mediunidade menos aflorada e outros mais aflorada. Porém, quando nós vamos estarmos recebendo essa possibilidade, maturando e aperfeiçoando esse processo de comunicação, depende muito desse embasamento de estudo e para saber se essa comunicação ela é realmente do espírito comunicante ou é uma comunicação, entre aspas, anímica, ou seja, nós estamos passando aquele pensamento. Nós temos que saber diferenciar quando o pensamento está sendo através de uma inspiração. Quando o espírito aproxima, ele pode nos inspirar. O que significa isso? Ele vai passar esta mensagem para nós, através do pensamento, porque a comunicação dos espíritos é através do pensamento, espírito para espírito. Porém, ele vai utilizar aquele campo fluídico, que nós chamamos de perispírito, daquele médium, e vai influenciar. Aí, se aquele médium não tiver uma separação, uma maturidade de conhecimento, ele pode interferir com o pensamento dele e passar uma mensagem, escrever uma mensagem não do próprio espírito comunicante. Existe a grande dificuldade de ter uma natureza de comunicação só do espírito comunicante. Normalmente, por mais que nós possamos ter um conhecimento e um equilíbrio, sempre nós deixamos escapar alguma coisa nossa. Entendeu? Isso, para uns, pode ser ruim, mas para outros é bom. Porque se nós, às vezes, recebemos essa comunicação, e se não tiver um pouco da parte do médium, animicamente, nós não vamos filtrar. Porque, às vezes, algumas comunicações, principalmente aquelas comunicações esdrúxulas, a pessoa pode utilizar palavras ofensivas. Então, o médium vai estar preparado para fazer essa filtragem, diferenciar isso. Legal, é interessante quando você traz, né, toda essa questão desse animismo, dessa comunicação anímica. Em alguns episódios aí mais pra frente, em próximos episódios, estarei com Celina Sobral pra gente esclarecer alguns desses pontos. Então você que tá acompanhando, acompanha a série como um todo, porque a gente vai aqui com todos esses 4 comunicadores construir esse bate-papo e esses termos. Então, Celina Sobral, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho, Walter Farid, a gente vai construindo e mergulhando nesse universo. Então, mais uma vez, fica esse convite para você acompanhar os próximos episódios, portalmundomaior.com.br. Farid, a gente já falou um pouquinho, né, dessa questão da psicografia, que é pro ente querido se comunicar, ali a questão da letra, mas tem um tempo para que esse ente possa voltar e passar essa comunicação por meio de uma psicografia? Como funciona? Olha, é interessante. Existe algumas comunicações que ocorreram no momento do desencarne. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes proporcionou comunicação muito rápida. Então, esse processo de uma comunicação, o Chico sempre falava, a comunicação, a psicografia, ela só vem de lá para cá. Ou mesmo numa psicofonia, ela só vem de lá para cá. Então, o que acontece? Não adianta a pessoa ficar desesperada. Então, a pessoa às vezes pensa que o desencarnado mal foi sepultado e já está lá pedindo a psicografia. É difícil. Isso me faz relatar uma situação minha. Eu fiquei 3 anos, comecei a estudar o espiritismo, e 3 anos seguidamente eu colocava o nome do meu pai. Acredita, se quiser, no terceiro ano, o meu pai deu a comunicação. Depois de 3 anos, na casa que eu faço parte, eu colocava todo o último sábado de cada mês, eu colocava o nome do meu pai, que tinha desencarnado em 1977. E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu, a primeira comunicação, em 2003. E eu colocava seguidamente o nome dele. E ele levou 3 anos eu pedindo. Quando eu estava já assim, jogado a toalha, ele comunicou. Porque então, não era o tempo exato. Então, nós não temos, se alguém falar que estabeleceu um tempo exato, está falando fora do contexto dos estudos espíritas.
É interessante quando a gente fala dessa questão de tempo, porque muitas vezes, logo após, né, um desencarne de um famoso, não passa ali muito tempo, já surgem ali supostas comunicações. Isso pode acontecer porque muita gente se comoveu e está pensando nesse famoso. Como saber, né, sobre essa comunicação? Olha, eu adoro uma colocação de Erasto. Descarte 10 verdades, não aceita uma mentira. Porque observe, quando tem um famoso que desencarna, existe N comunicações atribuindo àquele famoso. Uhum. E quando nós vamos analisar aquela comunicação, intrinsecamente tem sempre alguma colocação lá tendenciando para algum lado. Então nós temos sempre que analisar sempre no critério, no crivo da razão. Não vamos aceitando todas as chamadas ditas verdades que são colocadas. Vamos primeiro analisar isso, tá bom? Assim como os desencarnes que acontecem e pode levar pouco tempo ou muito tempo para o reencarne, assim é a comunicação. Uhum. Ela pode ser uma comunicação muito rápida ou uma comunicação muito demorada. Já tivemos oportunidade de assistir comunicações, psicografias, de um espírito que havia desencarnado há 60 anos e estava dando a primeira comunicação, de acordo com os relatos dos familiares. Então era o bisavô daquela pessoa que estava dando uma comunicação, que estava manifestando. Então nós temos que sempre, mas com uma certa cautela nesse sentido. Eu queria que você falasse até um pouco mais sobre essa cautela. É possível a gente saber se uma psicografia é falsa ou verdadeira? Isso é uma coisa interessante. Existia, principalmente logo depois do episódio das irmãs Fox, né, que começou, existia muita gente que começou a fazer o tipo do... Eu acredito que está numa das séries que você vai abordar, do charlatanismo. Inclusive, se você quiser falar um pouquinho mais sobre as Irmãs Fox, caso alguém não eu saiba. estou só referindo, porque as Irmãs Fox, em 1848, por aí, estava no auge, né, que despertou curiosidade de vários estudiosos. Logo em seguida, ocorreram muita gente começou a utilizá-las e surgiram outras pessoas também fazendo psicografia, psicofonia e utilizando aquele folclore. Então, nós temos sempre que observarmos se aquela comunicação ela é verdadeira ou não. Você imagina, se nós formos levar em consideração, imagina quantas mil psicografias que o Chico não fez. No entanto, muitas delas não era passada, porque a hora que ele terminava a psicografar, ele descartava, porque tal eram as informações absurdas que não era. Então, não tenho ali, nos 24 anos que eu estou estudando Espiritismo, até hoje, eu não tenho nenhum relato de que nós possamos considerar qualquer psicografia 100% verdadeira. 100% verdadeira significa sem nenhuma interferência, que seja anímica. O próprio Chico disse nos seus relatos, não é possível uma comunicação que não tenha um restício de animismo. Então, por aí. Não podemos afirmar, é muito confortador. Eu acreditei na primeira psicografia que eu recebi, eu acreditei 100%. Sabe por que eu acreditei 100%? Porque eu não coloquei o nome do meu tio, que tinha um apelido, tio Zeca, e o meu pai, lá na psicografia, sem o médium saber, ele falou, o seu tio Zeca está aqui do meu lado comigo. Então eu falei, aí eu acreditei naquela psicografia. Mas existe muitos relatos que você fica com o pé atrás. Muitos relatos. Entendeu? Eu já acompanhei muitas psicografias, nós temos uma equipe de psicografia que trabalha na casa, porém, é uma situação que nós devemos sempre levar pelo crivo da razão. Não vai acreditar em tudo que se vê, não.
Legal, cautela, né? Cautela. Importante. Cautela é fundamental. Como surgiu nesse tema, as irmãs Fox, as mesas girantes, a gente Isso. vai trabalhar um pouquinho desses temas no episódio de mediunidade de efeitos físicos, então nos próximos episódios aí acompanha, né, essa série. A gente vai tratar também essa questão das comunicações em charlatanismo, então fica aqui esse convite para você acompanhar os próximos episódios. Farid, eu queria agradecer esse bate-papo sobre psicografia e deixar esse tempo final para você trazer um fechamento, uma conclusão desse tema para o pessoal de casa. Olha, é muito interessante. Hoje em dia, no Brasil, é uma das mediunidades mais utilizadas. Agora, você vai perguntar, é necessário correr atrás de uma psicografia? Não, não é necessário. Tem muita gente que vai atrás da psicografia, mas se nós levarmos pelo raciocínio lógico, se nós temos um ente querido que partiu, se nós quisermos e pudermos estar estabelecendo uma linha de bons pensamentos com aquele espírito que está na pátria espiritual, sempre elevando e agradecendo a oportunidade de ter convivido com aquele ente querido, nós já estamos fortalecidos. Agora, depois de 24 anos de estudo, eu tive a minha esposa que desencarnou há 3 anos. Porém, ultimamente eu não peço psicografia dela. Por quê? Eu estou interagindo com o meu pensamento, em preces, agradecendo a Deus e toda a espiritualidade que me ampara com relação à grande oportunidade que eu tive em estar convivendo com ela fisicamente 47 anos e 9 meses. Então, isso é uma maneira de agradecimento por isso. Mas se alguém quiser procurar uma psicografia, eu não tenho nada contra, fica a critério de cada um. Só lembrando que o telefone só toca de lá para cá. Não adianta você chegar numa sessão mediúnica de psicografia e praticamente ficar desesperado porque não teve a comunicação. Aquele espírito que está na pátria espiritual, ele só mandará uma comunicação, uma psicografia, se perceber que ele tem condições de fazer isso e os parentes ali tendo condições de receber essa mensagem. Somente assim que vai ocorrer. Tá bom, Ricardo? Eu acho que é isso que... eu agradeço essa grande oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema maravilhoso. A gente agradece o seu tempo, esses minutos de sabedoria, esses esclarecimentos da doutrina. A gente agradece você que acompanhou aqui o Mediunidade Sem Tabu. Fica de olho nos próximos episódios. Até mais.